Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta terça-feira, 7 de setembro. Um incêndio destruiu 200 hectares de vegetação do Parque Nacional da Gandarela, na região metropolitana de Belo Horizonte. No interior de São Paulo, o fogo atingiu uma fazenda em Oriente e as pessoas que combatiam as chamas acabaram feridas. A Prefeitura do Rio retoma amanhã o calendário de vacinação de adolescentes. E ainda, o estado de saúde do Rei Pelé, que se recupera de uma cirurgia para retirar um tumor no intestino. Agora, no Brasil TV. O Parque Nacional do Gandarela, na região metropolitana de Belo Horizonte, está em chamas há pelo menos 2 dias. O fogo já destruiu 200 hectares de mata. Bombeiros e brigadistas contam com a ajuda de aviões no combate ao incêndio. A Serra do Gandarela está sendo consumida há dias. Nesta terça-feira, o combate começou cedo. Bombeiros e brigadistas atuam no parque desde as primeiras horas da manhã. E cada minuto importa. 200 hectares já foram destruídos, o equivalente a 200 campos de futebol. O Parque Nacional abriga parte da Mata Atlântica remanescente do estado, por isso é uma área de preservação. Ao menos 3 focos ainda estão ativos em locais de difícil acesso. Os militares precisaram pedir uma ajuda lá de cima. Aeronaves que saíram do aeroporto Carlos Prates chegaram aqui até a região da Serra do Gandarela. Fazem um sobrevoo, um reconhecimento de toda a área e se preparam para uma aproximação e também para fazer a dispersão de água justamente no foco do incêndio. É essa água jogada que vai permitir um resfriamento da área e ajudar que o Corpo de Bombeiros possa se aproximar por terra e também usar abafadores. Hoje foi decisivo o apoio do Instituto Estadual de Florestas, do IEF, do programa Pré-Incêndio, que vieram com 4 aeronaves do modelo Air Tractor e fizeram lançamentos de água sobre essas chamas. E nesse momento é importante que os brigadistas estejam também no local para fazer esse combate na hora que a água é lançada. O fogo tem provocado muita fumaça na região metropolitana, principalmente em Belo Horizonte e em Rio Acima. Os militares consideram que as chamas estão controladas, ou seja, não estão avançando além da área de combate. A Polícia Civil abriu uma investigação para tentar identificar se o incêndio foi criminoso. Nas últimas 24 horas, os bombeiros registraram 234 ocorrências no estado de fogo em vegetação. O Parque das Mangabeiras, em Belo Horizonte, também teve uma área destruída por uma queimada. 23 hectares no total. As chamas já foram extintas, mas funcionários monitoram a mata para evitar o surgimento de novos focos. Por precaução, o local só será reaberto na quinta-feira. Este especialista faz um alerta: quanto mais as áreas de preservação queimam, menor a capacidade da natureza se recuperar. Isso acaba dificultando muito a recuperação dessas áreas, todos os nutrientes do solo ali são afetados, o banco de sementes daquele solo para uma regeneração eventual também é afetada. Essas queimadas, elas consolidam toda essa devastação que a gente tem notado. E outro incêndio em Minas Gerais, na Serra de São José, entre Prados e São João del Rei, na região central do estado, também preocupa as autoridades. As chamas estão se espalhando muito rapidamente. De acordo com os bombeiros, o fogo começou em uma plantação de milho e atingiu a mata que fica no pé da serra. O mato seco serviu de combustível para as labaredas, que estão muito altas. Isso dificulta a aproximação dos militares. Para piorar, os focos estão em regiões com acesso restrito. Brigadistas e até um avião do Instituto Estadual de Florestas estão ajudando nos trabalhos. A fumaça é tanta que comprometeu também a visibilidade de motoristas na MGC 383, a rodovia de acesso a Prados. Para quem não conhece, a Serra de São José é uma formação rochosa que fica entre São João del Rei, Tiradentes, Prados e Coronel Xavier Chaves. Na cidade de Brasópolis, o fogo obrigou 5 famílias a saírem de casa. O fogo ele começou ontem por volta das 2 horas da tarde e ainda tem foco de incêndio que está sendo combatido pelo Corpo de Bombeiros. Além de bombeiros de Pouso Alegre, Itajubá e Belo Horizonte. Eles estão no Pico dos Dias, agora que é uma região mais alta aqui de Brasópolis. E nós visitamos a serra, uma serra
que fica um pouco mais para baixo aqui do Pico dos Dias, e por lá nós conversamos com os moradores onde o fogo passou por lá. E a devastação é total, plantação bananeiras, plantação de café, eles perderam muitas coisas, animais morreram e, como você disse, né, algumas casas foram atingidas pelas chamas. Eles só não entraram, essas chamas não entraram na residência por causa dos próprios moradores, os vizinhos se juntaram com balde, com água, com mangueiras que agora estão queimadas também para conter essas chamas, para não entrar dentro das residências. Por causa disso, a prefeitura retirou 5 famílias, elas foram para hotéis e pousadas, mas elas já estão retornando para suas casas, porque agora não tem mais o risco de incêndio por onde o fogo passou. Mas ainda tem o risco desse fogo continuar pela região, porque onde ela está ali no Pico dos Dias, se não for contida essas chamas, pode chegar a Itajubá. Além disso, aqui na nossa região tem uma outra cidade, Marmelópolis, onde tem um grande incêndio por lá também. Junto aí com Marmelópolis e Brasópolis, são 100 bombeiros trabalhando para conter esse incêndio. É muito triste isso, né? Porque lá em Marmelópolis fica na Serra da Mantiqueira, uma região de preservação totalmente devastada. Agora fica ainda a conscientização, porque segundo os moradores, aqui em Brasópolis, por exemplo, esse incêndio teria acontecido em um pasto. E agora olha a proporção que se tornou tudo. E um outro grande incêndio destruiu a vegetação numa fazenda em Oriente, no centro-oeste paulista. Helicópteros precisaram sobrevoar o local para ajudar no controle das chamas. E algumas pessoas que trabalhavam no combate à queimada ficaram feridas. A devastação causada pelo fogo foi grande. No tempo que eu moro aqui, eu nunca vi um negócio desse. Olha. A fazenda, que fica em Oriente, foi quase totalmente consumida pelo incêndio. Até o helicóptero de uma empresa ajudou a combater as chamas. Foi desesperador, não tinha mais como acudir, mandou 3 helicópteros já ajudando, mas mesmo assim não conseguiu. Foram 36 horas de muito trabalho. Além de funcionários da fazenda, brigadas de incêndio, corpo de bombeiros e voluntários ajudaram a controlar o fogo. Tinha 2 tratores com a gente lá em cima, um para baixo da mata, né? E os meninos tudo ajudando lá para controlar com água, abafador, tudo. 5 pessoas foram hospitalizadas porque inalaram muita fumaça. E 2 tiveram queimaduras de 2º grau. O trator bateu no poste, né? Aí nós pulou do trator, que nós não tá enxergando nada. Aí nós teve que voltar correndo pelo fogo. Aí tinha um rapaz com nós que tava mais calmo, né? Conseguiu ver a pista lá embaixo. Aí nós pulou pra pista. Como é que você define aquela situação que você viveu? Ah, difícil. Difícil definir, né? Achou que todo mundo ia morrer, né? Todos nós. A administração da fazenda ainda não conseguiu calcular o prejuízo, mas grande parte da propriedade foi afetada, principalmente o pasto e algumas estruturas. Nós estamos no curral da fazenda. Os animais foram retirados daqui antes que o fogo os encurralasse. É desse ponto também que dá para a gente ter uma noção do estrago causado por esse incêndio. O Cláudio Farneres vai mostrar para a gente. Toda essa área era pasto, estava com a grama verde. Agora ficaram apenas cinzas. É possível perceber também que ainda há focos de incêndio, porque ainda sai muita fumaça. O gado e os cavalos tiveram que ser levados às pressas para outra área para ficarem seguros. A potra, de aproximadamente 1 ano e meio, ficou exausta. Caiu no pasto e precisou de atendimento veterinário. A dona da fazenda não quis gravar entrevista, mas em conversa com a nossa equipe, disse que o maior dano é ambiental. Na propriedade existem 4 nascentes de água. Ela também agradeceu a ajuda que recebeu. A união foi fundamental para evitar que mais danos fossem causados pelo fogo. Vamos agora mudar de assunto e falar da vacinação contra a Covid. Na capital do Rio, a imunização dos adolescentes será retomada amanhã para meninas de 15 anos. Os postos de vacinação não funcionaram hoje no município. Só em Niterói e outras 3 cidades da região metropolitana, Magé, Mesquita e Nova Iguaçu, os postos abriram pela manhã. Em Niterói, só 3 postos de vacinação foram abertos hoje de manhã. Com menos locais, muita gente teve que fazer fila para tomar a vacina. É importante vacinar, mesmo tão novinho?
porque assim a gente fica protegido do coronavírus. Levo para meus parentes, minha família, meus conhecidos a importância. É muito importante, não brinca. Só tem algumas pessoas vivas por causa dessa vacina, senão já é. Em setembro do ano passado, dentro de casa, eu acabei me infectando por algum contato indireto e aí eu fiquei 2 meses na UTI. Fiquei bem mal, fiquei com 35% de chance de sobreviver. E aí a vacinação é a minha esperança. Os postos de vacinação aqui do Rio estão fechados hoje por causa do feriado. Voltam a abrir amanhã cedinho. Quem tinha segunda dose marcada para hoje deve procurar os postos amanhã. E também as meninas de 15 anos. A vacinação dos adolescentes tinha sido cancelada semana passada e será retomada nesta quarta-feira. Hoje de madrugada, mais uma vez, irregularidades e desrespeito às medidas restritivas e muita aglomeração. A imagem da pista lotada numa casa noturna da Lapa parece que foi feita antes da pandemia. Os organizadores até divulgaram uma mensagem nas redes sociais avisando que a boate estava com a capacidade máxima de pessoas e que não cabia mais ninguém. Ainda na Lapa, outras imagens de calçadas lotadas. No Leblon, bares e restaurantes cheios. Na Barra, as mesmas cenas. Até quem deveria fiscalizar as regras foi flagrado pela nossa equipe desrespeitando a lei. Um guarda municipal estava sem máscara. O infectologista Celso Ramos Filho alerta que ainda não é a hora de abandonar as regras de proteção à Covid-19. Nós temos um feriadão que começou no sábado e podemos esperar um aumento, até porque nós estamos com uma variante Delta. Não dá para baixar a guarda. Isso é extremamente importante. Completar a vacinação, máscara, distanciamento, lavagem de mãos. Sinto muito, não há outra coisa a dizer. Não há coelho a tirar da cartola, não há nenhuma novidade especial em relação a isso. Sobre as aglomerações em bares e boates que a gente mostrou há pouco, a Secretaria de Ordem Pública do Rio disse que faz fiscalizações diariamente em vários pontos da cidade e que mesmo que as equipes não façam flagrante, a Prefeitura pode autuar esses lugares depois do ocorrido. A Polícia Militar diz que desenvolve ações conjuntas com equipes de fiscalização da Prefeitura para evitar aglomerações e eventos não autorizados. E sobre o flagrante dos agentes sem máscara, flagrados pela nossa equipe, a Guarda Municipal informou que as imagens serão enviadas para a Corregedoria e os agentes serão responsabilizados. Nós não conseguimos contato com os organizadores da festa da Lapa. 9 das 39 cidades da região metropolitana de São Paulo vacinaram a população durante o feriado. Mas nem todos os endereços funcionaram hoje. Na maioria das cidades, só abriram os pontos de drive-thru e megapostos. A Ananda Apple tem as informações. Mais cedo a gente acompanhou a dose de reforço das pessoas que têm acima de 85 anos. Reforço não tem aqui em Santo André hoje, mas em São Caetano tem. Tinha gente preocupada com os lotes da Coronavac que foram suspensos pela Anvisa. A orientação é que nenhum município use as doses destes lotes suspensos até que a Anvisa conclua o relatório de boas práticas que a fábrica na China da fábrica da China, que ainda não tem o certificado da agência. Em São Caetano também teve vacinação hoje, a começar pelos mais jovens no estacionamento de um shopping. A turma de 12 a 17 anos veio tomar a primeira dose da vacina Pfizer. A cidade também está aplicando a dose de reforço para pessoas a partir dos 85 anos no estacionamento do Teatro Paulo Machado de Carvalho. Neste caso, os mais velhos estão recebendo a Coronavac. O que a senhora está deixando de fazer por enquanto? Bater perna. Para receber o reforço, os idosos têm que ter tomado a segunda dose há no mínimo 6 meses. A recomendação do Ministério da Saúde é receber preferencialmente o imunizante da Pfizer. Na falta dele, as alternativas devem ser Janssen ou AstraZeneca, mas no estado de São Paulo, a Secretaria da Saúde decidiu aplicar também a Coronavac, contrariando a orientação do governo federal. Até às 6 da tarde de ontem, o estado já tinha aplicado 12.607 doses de reforço,
e, segundo a Secretaria da Saúde, 99,2% dos idosos vacinados receberam a Coronavac. A Denise quis checar os lotes de Coronavac que estão sendo aplicados em São Caetano para ter certeza que não tem nenhum dos 25 suspensos pela Anvisa. Meu pai é cadeirante, então antes de trazê-lo e de repente ser um desses, eu passei aqui antes para verificar. Ela me informou que não tem nenhum desses lotes aqui, então agora eu vou trazê-los mais tranquila e mais sossegada. Para tentar resolver a liberação dos lotes de Coronavac interditados pela Anvisa, o Instituto Butantan criou uma força-tarefa. Ontem à tarde, apresentou à Anvisa um relatório feito pelos técnicos do Instituto que conclui que os lotes interditados não oferecem riscos à saúde da população. A Anvisa disse que para autorizar o uso dessas doses é necessário o relatório de inspeção da autoridade sanitária chinesa na fábrica que fez o envase. O Butantan propôs uma inspeção remota, mas a agência não aceitou. Explicou que, com base na experiência da pandemia, há muitas limitações, como filmagens não adequadas das áreas fabris, dificuldade de idioma e de conexão. Agora, a Anvisa aguarda a apresentação de documentos adicionais pelo Instituto Butantan, enquanto inicia os trâmites internos no caso da necessidade de inspeção presencial pelos próprios técnicos da Anvisa. A Anvisa também espera que o Butantan protocole junto à agência a declaração de que não possui acesso ao relatório de inspeção de outras autoridades na fábrica da Sinovac. A polícia de Mato Grosso do Sul já identificou alguns integrantes da quadrilha que roubou 3 aviões de um aeroclube de Aquidauana, na região pantaneira. A Cláudia Geiger traz as atualizações desse caso. A polícia já identificou 5 integrantes da quadrilha. 3 continuam foragidos e, entre eles, o homem que é apontado como o mentor intelectual, o que planejou esse roubo. Segundo a polícia, ele teria passagens pela polícia por ter cometido crimes semelhantes. A polícia militar ontem prendeu 2 homens em Anastácio, que é uma cidade vizinha a Aquidauana. Eles têm 20 e 22 anos e confessaram terem participado do planejamento do crime e do monitoramento do aeroclube. A polícia Civil também encontrou uma casa em Aquidauana que servia de base para a quadrilha. Nessa casa foi identificada uma impressão digital que bateu com impressão digital coletada lá no hangar onde os aviões foram roubados. Esses 3 aviões, eles foram roubados na madrugada de segunda-feira. Entre as aeronaves tem um avião que pertence ao cantor e compositor Almir Sater, que tem fazenda na região. O vigia do aeroclube foi rendido junto com os seus 2 filhos adolescentes, amarrado enquanto os bandidos abasteciam as aeronaves. Eles usaram 406 litros de combustível de aviação. A Polícia Civil, que coordena essa investigação, já pediu à Força Aérea Brasileira as informações dos radares que estão nas fronteiras com o Paraguai e a Bolívia. Inclusive, um desses radares foi instalado há pouco mais de um ano e teria capacidade de rastrear os aviões que voam em baixa altitude. A delegada que coordena a investigação disse que já sabe para onde os 3 aviões foram levados, mas não informou que local é esse. Cláudia Geiger, para o Brasil TV. E você vai ver a seguir: cidades do Centro-Oeste paulista estão em estado de alerta por causa da falta de chuva. Já, já. Brasil TV de volta falando da forte estiagem em São Paulo também. Várias cidades do Centro-Oeste paulista estão em estado de alerta por causa da falta de chuvas. Os níveis dos rios usados para a captação de água em Lençóis Paulistas, Garça e Ourinhos estão bem abaixo do ideal e há risco de desabastecimento. Na cabeceira do Rio Lençóis, em Agudos, o manancial praticamente desapareceu. O que vemos é uma pequena lagoa. A vegetação está seca, a umidade relativa do ar chegou a 10%. Situação crítica e muito preocupante. O Sidney é integrante do Comitê de Monitoramento da Bacia do Rio Lençóis e diz que nunca tinha visto o rio com um nível tão baixo. Nós não temos registro de um evento desse nos últimos 55 anos. É uma situação extremamente crítica
que requer muito monitoramento do comitê. 25 quilômetros à frente, já em Lençóis Paulista, a régua revela a realidade. O rio está na marca dos 20 centímetros, 40 centímetros abaixo do ideal. Este é o único reservatório de Lençóis Paulista. A vazão da água por aqui já diminuiu em 51%, segundo o comitê da bacia do Rio Lençóis. E como nós não temos previsão de chuva significativa para os próximos dias, se os moradores não usarem a água de forma consciente, a cidade corre o risco de ter problemas no abastecimento. Em Garça, a represa Cascata, uma das fontes de abastecimento da cidade, já teve o volume reduzido em 1,75 m. Para tentar amenizar a situação, o SAAI está captando água do aquífero Guarani para abastecer os bairros mais altos em horários de pico. É importante que todos economizem água. Sem previsão de chuva suficiente para normalizar a situação, a Prefeitura de Garça intensificou a fiscalização sobre o desperdício de água. O morador que for flagrado recebe multa de R$ 219 para imóveis residenciais e R$ 876 para indústrias. Em Ourinhos, o nível do Pardo também preocupa. Está quase 1 metro abaixo do normal para esse período do ano. E continuando essa diminuição dos níveis aqui, se torna necessária a parada dos equipamentos da captação. Isso prejudica o abastecimento. A Prefeitura de Ourinhos publicou o decreto para punir quem não usa a água de forma consciente. A multa é de R$ 2.100 em caso de reincidência. 30 moradores já foram notificados. O rei do futebol Pelé continua internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele foi operado para a retirada de um tumor no sistema digestivo. O Rei Pelé está internado aqui no Hospital Albert Einstein, na zona sul da capital paulista, desde o dia 31 de agosto. O estado de saúde do Rei Pelé é estável. A gente está aguardando ainda um novo boletim médico, mas ainda não tem previsão para ele ser divulgado. Na verdade, o Rei Pelé veio até o hospital para fazer alguns exames de rotina e aqui ele acabou descobrindo um tumor. Nós preparamos uma arte para que vocês entendam o que está acontecendo com o ex-jogador. É um tumor é um tumor no cólon direito, que é uma espécie de tubo muscular no sistema digestivo. No sábado, o Rei Pelé passou por uma cirurgia, esse tumor foi retirado e agora os médicos estão esperando o resultado da biópsia para saber se esse tumor é maligno ou então benigno. Ontem mesmo, o Rei Pelé também usou as redes sociais para mandar um recado para os fãs, para os amigos, para os familiares. Ele postou o seguinte recado, a gente também vai acompanhar aí na tela um trecho. Meus amigos, muito obrigado pelas mensagens de carinho. Eu agradeço a Deus por estar me sentindo muito bem e por permitir que o Dr. Fábio e o Dr. Miguel cuidem da minha saúde. Felizmente, estou acostumado a comemorar grandes vitórias ao lado de vocês. Vou encarar mais essa partida com um sorriso no rosto, com muito otimismo e com alegria por viver cercado de amor dos meus familiares, o amor, dos meus familiares e também de amigos. Agora o Rei Pelé está em um leito de UTI, mas a ideia dos médicos, a expectativa é que ainda hoje ele seja encaminhado para um quarto de enfermaria. Hoje é 7 de setembro, dia da independência do Brasil, momento histórico que ocorreu há 199 anos. O Museu do Ipiranga, um dos pontos mais conhecidos de São Paulo, guarda essas memórias. E o Felipe Gonçalves fala da reforma que acontece por lá para a reabertura daqui a um ano. Nós estamos aqui com uma vista privilegiada e a gente aproveita para contar primeiro como é que estão as obras lá na obra principal aqui do Museu do Ipiranga, o edifício monumento. Um baita edifício, uma obra igualmente grande, está sendo mexido em tudo lá. Na estrutura, no subsolo, na fachada que vai ser restaurada, na parte interna e inclusive lá em cima. Um mirante vai ser construído para que a população possa ter uma vista privilegiada dessa região aqui da capital, mas tem muito trabalho para ser feito, como você acompanha nas imagens do Rodrigo Pires. Por falar em vista privilegiada, estamos no Observatório das Obras e daqui dá para ter uma visão geral do Museu do Ipiranga. Está aí o Jardim Francês, que também começa uma reforma a partir de hoje. Ele vai ser totalmente reformulado, vai ganhar espécies novas, mais colorido, vai ficar mais moderno, assim como o museu. Vai ganhar um restaurante, uma área de alimentação. Tudo isso para poder agradar o público a partir do ano que vem. E para fazer a contagem regressiva dessa reinauguração do Museu do Ipiranga, também foi instalado um relógio com contagem regressiva de um ano, já que 7 de setembro de 2022, no bicentenário da independência,
esse espaço vai ser reaberto ao público finalmente. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional. Hoje um pouco mais cedo, hein? Às 7:50 da noite, horário de Brasília. Ótima noite, até a próxima.